Olá, bom dia. Nessa manhã de sexta-feira, vamos falar sobre 1 Reis, no capítulo 15, no versículo 33 e 34, onde nos diz assim, ó, Baasa, rei de Israel, em 908 e 885. Certo? Aqui Baasa foi um rei que fez mal aos olhos do Senhor. Era uma pessoa que levava os outros ao mau caminho. Era uma pessoa que destruía a família, que mentia, que enganava, que fazia as pessoas cometer pecado, fazia as pessoas adulterar. É como uma pessoa que diz assim, vamos até ali, daqui 15, 20 minutos, meia hora a gente está de volta, não tem problema nenhum, ninguém vai saber, ninguém vai ficar sabendo, vamos lá, a gente já volta. E era onde ele induzia as pessoas dessa forma. Enganava as famílias, enganava os filhos, fazia mal aos olhos do Senhor, fazia o contrário daquilo que o Senhor queria que ele fizesse. E a gente vê muito isso nos dias de hoje. Pessoas que fazem ao contrário daquilo que o Senhor quer que façamos. Certo? Às vezes agimos de formas incorretas, de forma assim, quase que sem perdão. Mas se nós olharmos para dentro de nós, certo? E vemos no fundo do nosso coração, certo? O arrependimento, o conhecimento, o reconhecimento que só o Senhor é Deus, Ele nos perdoa, certo? Ele nos perdoa dos pecados. Por quê? Porque ele é Deus, Ele é o Senhor. Certo? E aqui a gente vê Baasa, rei de Israel, dessa forma. O que é rei naquela época? É rei. Hoje em dia são líderes de igreja. São pastores, são presbíteros, são padres. São essas pessoas. E a maioria dessas pessoas que a gente vê nos dias de hoje faz as pessoas pecar, tropeçar no erro deles, que já vem daquela época. Certo? Então, assim, nós temos que sempre olhar para ver o que nós estamos fazendo é certo ou errado. Como, por exemplo, na tua igreja, a pessoa diz assim, diz assim, Jesus é Senhor do céu, Senhor da terra, fala de Jesus Cristo, mas daí fala que São Bento abençoa, São Bento tira pecado, São Bento nos purifica, São Bento daqui, São Bento dali. Certo? Aí pedem para São Bento. Só que é o contrário, tem que dobrar o joelho e pedir para Jesus Cristo, porque foi Ele que morou na cruz por nós. Ele é o Filho de Deus, não é São Bento. Não são essas pessoas, certo? Você vai pedir para São Bento tirar pecado. São Bento não tira pecado de ninguém, é uma pessoa morta que já morreu. Você tem que pedir para Jesus Cristo, para o Filho de Deus. Essas pessoas têm uma lábia, assim um jeito de seduzir, de nos enganar e de enganar as pessoas de uma forma assim tão astuta que a gente às vezes acaba acreditando. É por isso que a gente tem que pedir para o Senhor Jesus Cristo o discernimento, o conhecimento da palavra, o Espírito de revelação, o Espírito Santo que nos dá o conhecimento da pessoa para saber quando a pessoa está falando a verdade e quando a pessoa está mentindo, para nós não nos enganar, para que ninguém venha nos enganar. Certo? Assim, temos que prestar atenção, porque só quem perdoa pecado, só quem cura, só quem salva, só quem liberta é Jesus. Esses São Bento, esses não sei quem, assim, esses espantalhos que muitas pessoas têm, eles não curam ninguém, não salvam ninguém, é só Jesus. Certo? É só Ele que abençoa. Ele precisa de nós para nós falarmos das escrituras para as pessoas conhecer as escrituras, para que os filhos conheçam as escrituras, para que vamos morar ao céu com Jesus Cristo, para nós termos uma vida abençoada, para que as pessoas da nossa cidade sejam abençoadas, da nossa região, do nosso estado, do nosso país, de todas as nações da terra. Sempre falando a verdade. Tem que sempre colocar Jesus Cristo em primeiro lugar de tudo. Agradecer a Ele quando a gente acorda, quando a gente deita, quando a gente se alimenta. Sempre agradecer. Temos que ser grato a Ele, uns pelos outros. Porque o Senhor dá a sabedoria, dá o conhecimento para as pessoas. São dons gratuitos. Sabe, nós temos esse dom de saber o que é certo e o que é errado. De não deixar essas pessoas enganarem. Porque eles dizem assim, São Bento vai abençoar, São Bento vai perdoar pecado. Não abençoa, não perdoa pecado. Sabe, se nós idolatrar,
certo? É pecado. Só Jesus cura, só Jesus salva, só Jesus liberta. Mas nós temos palavras de bênçãos, de conhecimento. Temos que sempre abençoar as pessoas, certo? Agradecer a Deus por elas, agradecer a Deus por tudo. Temos que nos abençoar para que o Senhor nos abençoe, sem precisar ter medo. Para te falar a verdade, a sinceridade, sem precisar temer. Porque aqui ele fez mal aos olhos do Senhor, ele pecava. Esse rei Baás aqui, ele era um homem pecador. Sabe que ele fazia as pessoas pecar de todas as formas. Ele matava as pessoas espiritualmente. Ele sitiava aquilo que a pessoa tinha. O pouco que eles tinham de Jesus Cristo em seu coração, em sua vida, ele sitiava. Ele fazia as pessoas pecar. Sabe, ele enganava as pessoas. Ele usava de palavras assim torpes, palavras assim, palavras tortuosas e faziam as pessoas pecar. Mas nos dias de hoje, nós temos a consciência, temos o conhecimento. Então, assim, não deixe ninguém vos enganar. Não acreditei se uma pessoa diz que Frei Bruno tira pecado, que Frei Bruno é santo, que não é, que é só Jesus Cristo. Tanto esse São Bento, tanto quanto esse Frei Bruno, essas pessoas que eles colocam como santos e fazem aquelas estátuas de escultura, vão ter que dobrar o joelho e confessar para o Senhor. Da mesma forma que eu vou ter que dobrar o joelho e confessar para o Senhor, todos nós vamos. Certo? Então, assim, fugimos da idolatria, fugimos desses enganos, certo? E sejamos pessoas amáveis uns com os outros, sempre estendendo as mãos, sempre abençoando, sempre procurando saber o que é verdade, para nós não cair nesse erro, não cair nesse engano, para nós não levar nossos filhos, nossos netos e de gerações para o pecado. Temos que sempre dizer que é Jesus. Em todos os meios, no caminho nosso, é sempre Jesus Cristo. Não existe outro. É só Jesus Cristo, porque nós temos um Deus, o Pai de Jesus. Ele é nosso Deus. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, no versículo 3, que diz assim: não terás e não farás imagem de escultura à minha face, porque o Senhor está do nosso lado. Ele vê todas as coisas, Deus de Jesus Cristo. Então, não farás, não terás. Não, se Jesus disse que não pode ter, não é para ter mesmo. Se tiver no ambiente de trabalho em algum lugar, tem que tirar. Tiver no escritório, tem que tirar. Tiver dentro de casa, tem que tirar, tem que jogar fora. Não pode ter. É pecado. Certo? Então, assim, não sejamos como Baás, que fazia as pessoas pecar, cair no pecado, ir atrás dele, enganar as pessoas, e as pessoas, às vezes, ali por interesse de alguma coisa, às vezes por interesse de cargo, por interesse de ser vice-presidente da igreja, ou ser um diácono, ou ser alguém, ia atrás e fazia a pessoa pecar. Não vão atrás, vocês têm que seguir Jesus Cristo. Certo? Cargo de igreja, isso não importa. Ah, mas nós temos aqui na igreja, temos medo do pastor que tire nós dos cargos. Deixa que tire, o problema é dele. Siga você Jesus. Jesus não tinha cargo nenhum. Jesus é uma pessoa boa. É o Filho de Deus. Você não precisa ter cargo para você falar de Jesus Cristo, para você falar a verdade, para você ser sincero, certo? Você não precisa de cargo para você, tipo assim, achar que tem que ter cargo. Ah, vou ter um cargo que eu não vou mais pecar. Não. Você não precisa. Você precisa de Jesus na vida. Não se engane achando assim que você tem cargo, que você, eu tenho medo porque eu tenho cargo, porque o pastor, o padre, ou alguém vai me tirar. Não se preocupe com cargo. Certo? Fale a verdade. E se tirar do cargo, pelo menos você está sendo sincero para Jesus Cristo. Certo? Se você tem medo dessas coisas, aí você peca, tem que tomar cuidado. Sabe? Levar certinho, como um gerente de uma fábrica, um gerente de uma loja que tem os chefes de setor. Levar tudo certo as coisas. Obedecer, eles obedecem o chefe. Eles fazem, o chefe diz assim para ele assim, você tem que dizer para o funcionário fazer essas peças. Ele vai lá e diz, o funcionário vai lá e faz essas peças. Certo? A peça certa, que é certo. Não vão atrás de pessoas que dizem para vocês, tem que dar véu, ou tem que fazer isso, fazer aquele outro. Para fazer maldade com a pessoa. Tem que tomar cuidado. Tem que respeitar, vocês têm que se espelhar em Jesus Cristo. Certo? Tem que seguir Jesus, fazer o que é certo. Ter a mente limpa, o coração limpa, sabe dizer a verdade, ser sincero, ser uma pessoa amável com os filhos. Não como Baás, que a gente vê aqui relatos e tem aqui testemunhos registrados de vários reis, de vários pastores, se fosse nos dias de hoje,
certo? Da sua maldade que fazia as pessoas pecar, certo? Então nós temos que nos cuidar, sempre ser sincero, falar a verdade e fazer o que é certo. Não enganar ninguém, não procurar enganamento, certo? Ah, mas o pastor aqui não vai gostar porque eu tenho cargo, se ele mandou dizer, tem que dizer, não, tem que ver. Ah, mas nós temos horário para começar o culto, para terminar. Não se preocupe com o horário, começa antes, terminar depois, porque o culto é rapidinho, é meia hora e uma hora. Sinto muito, mas isso aí é coisa errada. É até às 10 da noite dá para fazer culto tranquilo, se quiser. Não tem problema nenhum. Certo? Então assim, façamos o que é certo uns com os outros. Não sejamos uma pessoa como Baasa, rei de Israel, que foi um mau rei que fazia as pessoas pecar. Temos que ser pessoas sinceras e pessoas verdadeiras com uns com os outros. Sempre falar a verdade, sempre abençoar, sempre procurar bênção para as pessoas. Tem que ser assim, certo? Abençoar nossos filhos, abençoar nossos netos, as nossas filhas, abençoar a família toda, assim, de geração em geração. Que as bênçãos, o conhecimento da verdade, a sabedoria, o conhecimento, ela passa, ela aumenta de geração em geração. Por quê? Porque a pessoa segura no coração. Ela estendeu a mão para o Senhor, ela pegou Jesus Cristo na mão, ela segurou a arca da aliança como tem que segurar, com firmeza, não deixou cair por terra, não negou o Espírito Santo em sua vida. Então você tem que ter Deus como rocha, Jesus Cristo como rocha, o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo em sua vida como rocha inabaláveis em sua vida. E sempre acreditar. Você tem que pôr nas mãos do Senhor. Dizer para Deus, Deus, em nome de Jesus Cristo, peça para o seu Filho nos abençoar, para que possamos abençoar outras pessoas. E é assim que é. Tem que acreditar, tem que sair do pecado, falando a verdade, a sinceridade, sendo amáveis uns com os outros e sabendo repartir as coisas. Trabalho, amizade, seriedade. Tem que saber repartir as coisas, tem que saber separar. Quando é para trabalhar, quando é para conversar, Às vezes tem aquele descontramento, às vezes aquela final de semana, aquela reunião de amigos ali, sabe? Tudo tem que ser coisa separada, tudo certo, não dá para misturar as coisas. Que nem aqui Baasa, achando que era rei, estava misturando as coisas, fazendo o povo pecar porque achava que era rei, era autoridade, e bem no fim caiu do cavalo. Então, vamos ser sinceros, sempre a sinceridade uns com os outros. A sinceridade, a honestidade e a verdade em cima de tudo. Jesus Cristo na frente. Entende como é que é? É Jesus Cristo. A verdade, a vida, a sinceridade, o amor, a graça, a paz. E assim, Ele faz morada em nós e nós sabemos o que é certo e o que é errado. Sempre procuramos nos abençoar, sempre dando bons conselhos de conhecimento, entendimento e sabedoria. Certo? Para que nós não viemos cair e tropeçar como Baasa fazia, para que nós não, às vezes acontece, sempre dá um imprevisto, alguma coisa ali, às vezes a gente não entende alguma coisa, às vezes acontece. Pode acreditar, acontece, isso é normal. Mas procuramos para que isso não venha nos acontecer. Não façamos coisas proposital. Aquilo ele estava fazendo de propósito, por sem vergonhice. E tem muitas pessoas líderes da igreja que fazem isso, assim mesmo no geral, por sem vergonhice. Fazem de propósito, por lucros financeiros, por status, por não querer perder, sabe, aquele lugar de posição, para que não querer ser rebaixado, não querer, sabe, chegar assim no lugar e querer ser grande. Não é assim. Tem que ser uma pessoa simples, tem que ser uma pessoa boa. Tem que saber ter as coisas, saber repartir as coisas. Quando é a seriedade do trabalho, quando é aquele descontramento entre amigos, quando é aquela reunião em família. É tudo separado as coisas. Pode acreditar que eu estou falando que é verdade. Pode acreditar. Então assim, sejamos sempre pessoas sinceras e verdadeiras e honestas uns com os outros. Se você olhar aqui em 1 Reis, no capítulo 15 e no versículo 33 e 34, você vai ver, Baasa, rei de Israel, no ano de 908 a 885, certo? Aqui também tem Asa, rei de Judá, aqui embaixo tem Nadab, rei de Israel, sabe? Então assim, tem ali, aqui nos ensina o que nós devemos fazer. Por exemplo, aquele foi mal. Então a gente lê que a pessoa foi mal. O que a gente tem que fazer? Ao contrário. Fazer o bem.
nos dá, as escrituras nos relatam, elas nos ensinam como nós devemos caminhar e da maneira que nós devemos ensinar, evangelizar e pregar as escrituras para as pessoas saber, na verdade, no coração, na vida, mas sempre com Jesus em nossa frente, sempre com Jesus Cristo, sempre busque Jesus, é Jesus Cristo. É só Ele, Jesus Cristo, não esqueçam de Jesus Cristo. Levante de manhã cedo e agradeça por tudo. Tiver um tempo, às vezes, ali na mesa do escritório, alguma coisa, assim, no teu coração, na tua mente, sabe? Porque Deus conhece os nossos corações. Se antes de você pedir alguma coisa, de você falar, Ele conhece o teu pensamento. Então, assim, ó, sempre no teu pensamento agradeça a Ele. Em palavras, agradeça a Ele porque Ele sabe. Ele só está esperando você agradecer, porque ele conhece, Ele sabe. Quando você necessita de alguma coisa, Ele já está sabendo. E o que nós mais necessitamos, o que mais nós precisamos é de Jesus Cristo em nossas vidas, para passar essa experiência, esse testemunho, os mandamentos de geração em geração para os nossos filhos, tendo tudo o que nós queremos, mas sempre com Jesus na frente. Certo? Eu peço que você seja uma pessoa abençoada, sua família, netos, os amigos, vizinhos, os colegas de trabalho que você tem na empresa ali, que é uma família, sabe? Que todos trabalham juntos, abençoando as empresas. É verdade, pode acreditar. Tem um exemplo de bondade de empresa. Ali em Luzerna, na cidade de Luzerna, tem a fundição, ali tem o Lindner, ali tem pessoas que já têm 2 aposentadorias. Sabe? Pessoas que trabalham ali, pessoas honestas. É uma empresa, tem o Lindner ali em Luzerna, tem perto do Rio e tem no centro de Joaçaba. Tem o Lindner, a empresa Lindner ali. São pessoas boas. Eles não gostam de perder os funcionários. Eles não gostam que o funcionário saia da empresa. Eles querem que o funcionário fique. Por quê? É por causa da confiança. Conhece funcionário, é como uma família. É como você ter um neto ali dentro que você conhece, outro neto conhece as pessoas. Então, eles conhecem. E eles não gostam que o funcionário saia. Eles gostam que o funcionário venha, trabalhe, sempre fique trabalhando. Para dar exemplo para os filhos. E é assim que nós temos que ser. Sabe, não ser como base, que dá mau exemplo, dá mau testemunho. Temos que dar um bom testemunho, temos que dar exemplo. Certo? É que nem ali do Boese, em Luzerna. Tem a pipoqueira ali no Luzerna ali. Já desde criança eu conheço ele. Sempre trabalhou. A família dele, eles sempre foram pessoas de trabalhar. Sempre foram trabalhadores. Eu tinha 2 anos, 3 de idade. Tinha panela cheia ali onde que é a Berlândia antigamente. Ele sempre trabalhando, sempre na honestidade. Tijolo em cima de tijolo. Sabe? Ali na Maquitrão também eu conheço o Renato Maia, trabalhei ali, conheço eles desde criança, sempre trabalhando, sempre a gente ouve as histórias lá do começo, do passado, a gente sabe que são pessoas boas, trabalham dia após dia, são pessoas trabalhadeiras, eu conheço eles, eu digo isso porque eu sei. Por causa do quê? Temos que dar um bom testemunho das pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas, para que elas abençoem outras pessoas com suas empresas, com seus trabalhos, para dar o alimento e sustentabilidade para a sua casa, na escola, certo? Não ser como o Baasa aqui, que queria destruir as famílias, queria destruir tudo, colocar o orgulho dele em primeiro lugar, achando que era areia e podia fazer tudo. Não pode isso, é errado. Certo? Então, assim, ali as empresas da região ali, do Vale do Rio do Peixe, ali, Luzerna, já sabe, Bicaré ali, as empresas ali, ó, eu desde criança, eles trabalhando seriamente tijolo por tijolo. Cada metro quadrado ali das empresas, do Triton, da Maquitron, da Tirol, do Lindner, do Spec, Joaçaba, da Vencedora ali, das empresas que eu conheço, do Boese, ali da Medal. Ali tem até a Multisabor em Água Doce, Joaçaba ali que eu trabalhei, tem a Multisabor de Água Doce da Inês ali, que trabalharam para conquistar tijolo por tijolo. E cada metro quadrado é um livro. É uma história que eles têm para contar, de suor, de trabalho, de honestidade, trabalhando e trabalhando dia após dia. Todos eles, eu conheço todos eles ali, catanduvas. Sabe, são pessoas que trabalham e cada metro quadrado das empresas que eles têm, do que eles construíram, é uma história. É uma história de família, uma história de luta, uma história de honestidade. Eu conheço, pode acreditar. Tem a Encotril do lado da Tirol, ali no centro de Três Itilhas ali, sabe? Conheço ali também. A gente se esquece de dar os agradecimentos ali. Eles construíram, constroem. Famílias compram suas coisas, seus bens, se alegram, sabe? Ali cada metro quadrado das empresas são livros, são histórias.
de pessoas que trabalharam, que começaram, sabe, plantar uma semente na terra, começou a crescer e colhe os frutos. Hoje a gente colhe os frutos daquilo que a gente plantou há 100 anos atrás. Pode acreditar. São pessoas boas. Os Dresch ali, todos eles começaram trabalhando, não adianta. Lá no pegorário, lá em cima no pegorário, na frente da van, sabe? São pessoas que têm história para contar, que trabalharam dia após dias. E cada metro quadrado da vida deles, das empresas deles, é um livro, sabe? É uma história, é uma experiência, sabe? Eu sempre peço que Deus abençoe. Porque dali eles têm o trabalho deles, sustentam as suas famílias e as famílias sustentam as famílias deles. São pessoas boas, são pessoas honestas, pessoas que trabalham com sinceridade. Eu conheço aquela região ali da Catanduvas, as ervateiras que tem por ali, na Vargem Pequena, Água Doce, Três Retiros, interior ali, Gramado dos Leitos, Bicaré ali. São pessoas que trabalham dia após dias. São pessoas que têm história para contar, que são cada empresa, cada pessoa é um livro da sinceridade e da força, certo? Porque seguiram exemplos dos pais, sabe? Na certeza de vencer e de conquistar. Pode acreditar que dão um bom testemunho, que ajudam. Pode acreditar, tem que ser assim. Não pode ser que nem Baasa, que dá um mau testemunho, querendo destruir as famílias. Não podemos ir atrás dessas pessoas, certo? Temos que sempre pensar, será que é certo, será que não é? Será que é errado, será que não é? Sabe? Então assim, ó, a gente tem que procurar sempre falar a verdade e sinceridade para as pessoas. Temos que ser honesto, temos que ter honestidade. Não podemos enganar ninguém, certo? Para que nós não damos um mau testemunho. Pode acreditar que eu estou falando que é a pura verdade. Eu peço que, em nome de Jesus Cristo, tanto como a minha família, como tanto meus netos, todos eles, seja abençoado, que eles abençoem assim onde eles colocar os pés deles, que seja as empresas seja abençoada, que seja abençoada mesmo, isso eu digo de coração. Não sou uma pessoa falsa, nem uma pessoa hipócrita, eu falo de coração, falo a verdade, pode acreditar. Ali em Luzerna tem ó, a Carne Nobres ali, o frigorífico do Paulinho ali, que eles trabalham ali, pode ver. Paulinho 4, 5 horas da manhã tá lá acordado trabalhando, vai até a noite. Eu conheço eles desde criança, são pessoas que trabalham. Pode perguntar lá pro Pipa para ver se é uma coisa. Trabalho honestamente, dia após dia. Sempre com qualidade, procurando sempre colocar o melhor para as pessoas. E assim é que eles fazem, a produção deles, a produtividade deles é sempre o melhor para as pessoas. Pode acreditar, são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas assim, de primeiro lugar. Tem que ser assim, tem que ser pessoas de honestidade. Tem que ser pessoas honestas, tem que ser pessoa boa, para dar um bom testemunho, certo? Para que sempre sejam abençoados, de geração em geração, porque a experiência, o trabalho, a honestidade, elas passam de geração em geração, e não tem maior herança na vida de uma família, certo? A honestidade, a sinceridade, ensinar nos caminhos certos. Que a pessoa é conhecida lá para as pessoas lá de trás, de 100, 200 anos atrás, a gente dá o testemunho, a gente conhece, sabe, que já vem a honestidade, o trabalho já vem dos avós, dos bisavós, dos pais, e assim vai, e é assim que tem que ser, sempre dando um bom testemunho, porque é o que mais agrada a Jesus Cristo, é nós dar um bom testemunho, trabalhar em cima daquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, para nós abençoar as famílias, para as famílias serem abençoadas. E seguir o caminho de Jesus Cristo, sabe? Aceitar Jesus, se batizar e ter sempre Ele em primeiro lugar em suas vidas, porque Ele sempre abençoa, certo? Sempre a sinceridade, busquem sempre a sinceridade, sempre a verdade, sabe? Porque às vezes a verdade, às vezes a gente dizer uma verdade para uma pessoa, ela vai curar. Às vezes a pessoa fica, mas falou para mim, não, mas vai curar, porque uma mentira leva a pessoa, sabe? Aos maus caminhos. Tem que sempre ser honesto, sempre dizer honestidade, sempre falar a verdade, tá bom? Eu peço que Deus abençoe cada um em nome de Jesus Cristo, sabe? A minha família, as vossas famílias, os funcionários das empresas, os patrões, os gerentes, toda cada equipe de cada lugar, de cada região, todos eles, em nome de Jesus Cristo. Nunca esqueçam de Jesus Cristo, certo? Se for possível amanhã, tem culto, participe do culto, vá numa igreja evangélica mais próxima da sua casa, alguma coisa, certo? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo.